Mamães e papais, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Aline Souza, sou consultora do sono infantil de crianças de 0 a 3 anos de idade. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Aqui eu vou falar de hábitos saudáveis, rotina, ambiente propício para o sono do seu bebê. Então, se você quer acompanhar tudo isso e muito mais, já se inscreve aqui nesse canal, para vocês ficarem por dentro de tudo. Certeza que você já escutou, seja de amigo, parente, família, que seu bebê deve ficar acordado o dia inteiro para que ele consiga dormir a noite toda. Tô certa? Pois é. Nesse vídeo eu vou falar para você qual é a importância do sono do bebê e por que o seu bebê deve dormir durante o dia. Já convida aquela pessoa que te passou esse recado para que de fato ela comece a entender de que seu bebê precisa sim dormir durante o dia. É claro que a maioria das famílias pensam que o bebê dormir durante o dia vai ser um fator predominante para fazer com que o bebê consiga dormir durante a noite. Mas não é apenas isso, tá? Algumas famílias até relatam falando que, Aline, mas meu bebê dorme durante o dia, mas chega à noite, ele acorda de hora em hora, chega à noite tem vários despertares. E se você quer descobrir um pouco em relação a isso, do porquê que isso acontece, já se inscreve aqui no canal, tá? Porém, o bebê não dormir durante o dia é um dos motivos que causa o seu filho ter despertares durante a noite. Não é um fator predominante, mas em alguns casos, só de fazer esse ajuste, o bebê já começa a dormir melhor durante a noite. A gente já começa falando aqui que o sono do bebê, gente, ele não pode ser subestimado, tá? Durante o primeiro ano de vida do bebê, o sono ele é crucial para o seu desenvolvimento físico e mental. Além de ser muito importante para o seu bem-estar, para o bem-estar da mãe, né? Porque a mãe sabe quando o bebê não consegue dormir durante o dia, o bebê fica agitado, o bebê fica estressado, e isso é um fator predominante que faz com que o bebê não consiga dormir durante a noite por conta do cansaço. Quando o seu filho ele não dorme durante o dia, ainda mais quando é um bebê mais novinho, e eu vou explicar aqui para vocês qual é a carga horária de cada bebê de cada idade. Quando o seu filho ele não faz sonequinhas durante o dia, ele entra em um efeito chamado ciclo vulcânico. O que é esse ciclo vulcânico? Nada mais é do que um acúmulo de cansaço, onde o bebê ele não consegue relaxar, não consegue dormir, o seu nível de cortisol, que é o hormônio do alerta, o hormônio do estresse, aumenta. E aí, consequentemente, o bebê entra nesse ciclo vulcânico, fazendo com que ele não relaxe de forma alguma. Tem choro, tem irritação, principalmente no finalzinho da tarde, entre 5 e 6 horas da noite, que normalmente a gente chama de hora da bruxa, que nada mais é do que esse cansaço, né? O seu bebê ele não dormiu bem durante o dia, fez um acúmulo de cansaço, e aí esse vulcãozinho explodiu lá na noite. Então, nesse meio período, a mãe se sente muito estressada, a mãe fica muito cansada, justamente porque a mãe já vem de uma exaustão durante a noite. Chega durante o dia, passa por mais uma exaustão, porque o bebê não aceita estímulos, o bebê não aceita se alimentar, na maioria dos casos o bebê se joga para trás porque não consegue ficar ali mamando, não aceita o leite todo da mamadeira. Então, fazer de fato o bebê dormir faz o bem-estar da mãe ser saudável também. Agora eu vou te falar alguns motivos, só para de fato entrar um pouquinho mais na sua cabeça em relação a isso, antes de ir para outros detalhes, do porquê que o sono do bebê é tão importante e a gente deve muito se preocupar com isso. Primeiro, o sono ele ajuda no desenvolvimento cerebral do bebê, ou seja, durante o sono, o cérebro do bebê ele está trabalhando ali a todo vapor, processando todas as informações que o bebê adquiriu durante o dia. Sabe quando seu bebê aprende uma nova habilidade, ele fica todo eufórico, fica ansioso, até ter despertares durante a noite, justamente porque ele virou de bruços e não conseguiu virar mais, e ele precisa de ajuda para conseguir voltar para o seu sono. Nada mais é do que o bebê trabalhando de forma inconsciente tudo o que ele aprendeu durante o dia. Então é assim que o bebê consegue consolidar uma nova habilidade, praticando ela, mesmo ele não querendo ali de forma inconsciente, durante o soninho. Além de reforçar memórias, quando o bebê aprende, por exemplo, uma nova atividade, no sono, o cérebro do bebê faz com que ele reforce essa memória, fazendo com que ele não esqueça daquilo, fazendo com que aquilo se torne melhor, né? Fazendo com que ele não esqueça daquela habilidade, fazendo com que não esqueça
da atividade que recebeu ali durante o dia. Isso é fundamental para o desenvolvimento emocional e cognitivo do bebê. Além disso, o sono ajuda a controlar o estresse do bebê. O sono ajuda o bebê a regular as suas emoções, o que é super bom, né? Até para o desenvolvimento da personalidade. Segundo ponto, desenvolvimento físico. Durante o sono, os ossos do bebê eles se desenvolvem e se fortalecem, o que é fundamental para a saúde em geral do bebê e acaba evitando problemas futuros. Por exemplo, a obesidade, doenças cardíacas, diabetes. Além disso, o sono também ajuda a regular o sistema imunológico do bebê, fazendo com que ele não pegue doenças com facilidade, infecções. Terceiro ponto, o bem-estar da mãe. É claro que a gente não pode esquecer do bem-estar da mãe, justamente porque se a mãe não tem uma saúde física boa, se a mãe não tem uma saúde mental boa, justamente por conta do estresse e do cansaço, a mãe não consegue de fato cuidar e demandar do bebê ali naquele momento, de atender todas as necessidades do bebê. Por isso que é muito importante pensar de fato na mãe, justamente porque é a mãe que cuida do bebê, né, na maioria das vezes. Além disso, a falta de sono da mãe pode fazer com que ela tenha depressão pós-parto, além de outros problemas de saúde mental. Tá, mas Aline, você já falou pra mim qual é o benefício do sono do bebê, mas como que eu faço pra melhorar o sono do meu bebê? Porque parece que eu já fiz de tudo, mas nada resolve. Ele ainda continua despertando muito durante a noite, não consegue dormir durante o dia, e eu vou te falar alguns fatores para ver melhoras aí no soninho do seu bebê. Primeira dica é estabeleça uma rotina. A maioria das famílias, principalmente as famílias da minha consultoria, inclusive para quem não sabe, eu dou consultoria individual e personalizada para cada bebê. Se você quer saber de mais detalhes, eu vou dar o meu contato aqui na descrição desse vídeo para você entrar em contato comigo para saber como que funciona com mais detalhes, tá? Mas enfim, a maioria das famílias, quando eu falo que precisa incluir uma rotina na vidinha do bebê em si, a maioria das famílias pensam que são horários fixos. Mas, gente, é impossível você colocar um horário fixo no bebê. Isso é impossível até pra gente, adulto. Quem dirá pra um bebê? Sempre acontecem imprevistos com a gente, não é mesmo? Imagina pra um bebê que a imaturidade tá grande. Como que ele vai ter horários fixos? Não tem como. Então, estabelecer uma rotina nada mais é do que você respeitar as necessidades do seu bebê naquele momento. Está com sono? Coloca para dormir. Limita a soneca se passar de 3 horas, até porque o bebê precisa se alimentar. Durante o dia, o bebê precisa se alimentar muito bem de forma efetiva para que ele não utilize a noite para se alimentar. Eu falo que o bebê não precisa utilizar a noite para se alimentar, não é que ele não vai se alimentar durante a noite, tá? Mas ele não vai se alimentar ali de hora em hora, de minuto em minuto. Então é muito importante que você crie uma rotina para o seu bebê, não são horários fixos, tá? Apenas aprenda a conduzir de uma forma respeitosa, atendendo todas as necessidades de sono do seu bebê. A segunda dica é criar um ambiente tranquilo. Bebezinhos em esterogestação, ou seja, aqueles bebezinhos ainda que não sabem que nasceu de 0 a 3 meses, eles precisam ainda se sentir dentro do útero da mãe. Justamente porque eles ainda não sabem que nasceu, né? Para eles ainda estão ali no útero. Então é muito importante que você recrie um ambiente dentro do bercinho dele para que ele consiga dormir melhor. Coloca um ninho redutor, utiliza o ruído branco. Não tem o ruído branco? Utiliza o barulho do ventilador, o barulho do secador. Tudo isso remete ao som do útero para ele. Terceira dica muito importante, tá? Evite hiperestímulos. O que são hiperestímulos? Televisão, som alto. Principalmente a televisão faz com que a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, diminua, né? Não consegue ser produzida ali de uma forma eficaz, fazendo com que o bebê tenha uma noite boa de sono. Eu vou contar o caso do meu filho aqui rapidinho para vocês, só para vocês entenderem como a televisão, como a televisão prejudica o sono do bebê. Hoje o meu filho mais velho, o Arthur, tem 4 anos e antes ali, por volta de 1 aninho, ele assistia muita televisão. Eu não tinha essas informações, tá? Mas ele tinha muitos despertares durante a madrugada e despertares assim bem confusionais. Ele sentava na cama, ele não sabia onde ele estava, ele se sentia meio perdido, não conseguia dormir. E aí depois de 1 ano, ou seja, quando ele tinha ali quase 2, 3 anos, eu fui descobrir que era a televisão que estava atrapalhando a produção de melatonina dele. Foi só cortar a tela
que pronto, ele voltou a dormir tranquilamente, sem ter esses despertares confusionais. Quarta dica, ofereça mamadas efetivas para o seu bebê, tá? Para os bebezinhos que tomam mamadeira, fica até mais fácil ali a gente quantificar, né, quanto o bebê está tomando, para de fato a mãe se sentir segura que o bebê está se alimentando bem. Para os bebês que estão em aleitamento materno, é muito importante que você sempre alimente o bebê de uma forma efetiva, passando o bebê pelos 2 peitos, sempre mamando com intervalo de 2 horas e meia a 3 horas. Para os bebês de mamadeira também, a cada 2 horas e meia a 3 horas. Isso é uma amamentação efetiva, tá? Não é muito saudável para o bebê ficar ali fazendo pequenos lanchinhos durante o peito, justamente porque ele não vai fazer uma alimentação efetiva, consequentemente ele não vai conseguir espaçar mais para conseguir se alimentar num período maior. Agora, por fim, para finalizarmos esse vídeo, porque ele já ficou bem longo, vocês verem que quando se trata de sono, a gente tem que ser um pouquinho extensa mesmo, justamente porque o assunto é bem longo. Vou te explicar por que o seu bebê precisa dormir durante o dia. Diferente de nós adultos, o bebê ele nasce com uma carga horária de sono muito grande, justamente porque o bebê precisa se desenvolver, o bebê precisa crescer. Vou colocar aqui uma tabelinha só para vocês terem uma noção da carga horária de cada bebê de cada idade. Olha só um bebezinho de 3 meses, vamos supor. Tem uma carga horária aí de 14 a 17 horas de sono. O bebê a gente precisa garantir durante a noite de 10 a 12 horas de sono noturno. Então vamos supor que seu bebê faz 17 horas. Aline, como que eu sei isso? Observando o seu bebê durante o dia, quantas vezes ele dá sinais de sono, consegue fazer sonecas efetivas, consegue dormir, acordar, brincar, se alimentar bem, fica muito estressado ali durante esse tempo ou não. Você precisa observar o seu bebê. Vamos supor que o bebê tem uma carga horária de 17 horas de sono. Ele dormiu 12 horas de sono noturno. Ou vamos supor 10 horas de sono noturno. E as outras 7 horas? Como que ele vai conseguir compensar para ajudar no seu desenvolvimento? Então, durante o dia, o seu bebê ele vai compensar com as sonecas. Na primeira soneca, vamos supor que o seu bebê de 3 meses faça 3 sonecas. A primeira soneca você deixa durar no máximo 3 horas, a segunda soneca 2 horas e a última sonequinha também 2 horas. É claro que nem sempre o bebê vai conseguir fazer essas sonecas, porém é muito importante que pelo menos 1 hora ou 45 minutos do dia o seu bebê consiga dormir. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que ficou confuso aí pra vocês, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá? Obrigada pela atenção e até mais!